Ginástica localizada e musculação, qual a diferença? Existem algumas diferenças, existem algumas semelhanças. Uma dessas modalidades tem pontos positivos, a outra modalidade tem outros pontos positivos. E o Saúde em Ação de hoje vai tentar fazer um paralelo para vocês, mostrando quais são as diferenças, pontos em comuns e qual talvez a melhor modalidade para você treinar. Primeiramente, a gente pode começar falando de musculação, que musculação individualiza os grupos musculares. Nós localizamos bem o trabalho da musculação dependendo do tipo de exercício que nós estamos executando. Essa é uma peculiaridade da musculação, Ana. Como é que funciona isso com a ginástica localizada? Na localizada, João, a gente consegue também parcializar os grupos musculares, mas o interessante é que as pessoas, elas vêm por um motivo na localizada. Não gostam de fazer exercício sozinho, não gostam de fazer exercício se todo mundo não está fazendo junto, ao mesmo tempo, com aquela música empolgante. Então isso é o legal da ginástica. Tem isso na musculação também? Esse é um ponto diferente, né? Se a ginástica localizada tem esse fator motivacional de fazer a aula em grupo, com o professor motivando, uma aula coreografada, já a musculação não, porque ela é totalmente individualizada. O indivíduo está fazendo o seu programa de treino, com o seu tipo de esforço físico, e não é uma aula em grupo. Então a gente consegue ter, por um lado, ganho de especificidade do treino, o treino é específico para aquela pessoa, mas por outro lado, paralelamente à ginástica, se perde um pouco da motivação. No caso da localizada, ela vai ficar individualizada os exercícios a cada intenção que o professor, quando o aluno chega, o cliente chega na academia, ele vai dizer seu nível de aptidão física, mas vai ficar ainda restrito aos elementos e aos exercícios que são colocados naquela aula. Então o indivíduo ele vai ter que se adaptar aos exercícios. Claro que em alguns casos, quanto maiorem for as patologias, maiores os problemas, a individualização seria ainda melhor. E aí vem a musculação. Então a musculação ganha nesse fator, né? Ela tem um ponto positivo nesse fator porque ela é totalmente individualizada. O programa de treinamento que você vai fazer na academia, na modalidade de musculação, é totalmente individualizado para seus objetivos, suas necessidades. Já um aluno, como tu falaste, um cliente na ginástica localizada, vai ter que se adequar ao nível da turma e fazer alguns ajustes. Então essa também é um paralelo diferente que existe entre os dois, né? E nós temos umas características muito legais da ginástica, e hoje nós temos programas prontos de ginásticas, onde o professor, né, vai trabalhar, independente de ser a cidade que você esteja, ele tem um padrão de exercício que você, se você tem essa profissão que viaja muito, por exemplo, você pode entrar na academia e aquela aula está acontecendo da mesma forma que você faz naquela sua cidade. Então esse é um fator motivacional, talvez, para algumas pessoas. Para outros, em compensação, não é motivacional. Ele gosta ainda de um padrão de aula que o professor crie toda hora. Esquece o padrão, na verdade. E deixa que o professor crie. Cada aula tem o seu tom diferente, né? Isso motiva muito os alunos. Na musculação é bem similar, Ana, porque nós temos um programa de treinamento e esse programa de treinamento, se a pessoa vai viajar independentemente para o local que ela vá, ela pode levar esse programa de treinamento com ela, fazer uma aula avulsa em alguma outra academia dessa outra cidade e seguir exatamente o programa que foi planejado para ela. Então, nesse sentido, também a pessoa pode viajar, se deslocar em locais diferentes e fazer exatamente o mesmo programa. Então, é um ponto que fica similar entre as duas modalidades. Eu acho que, para a gente esclarecer, na ginástica localizada, o foco ainda dela vem para a resistência muscular localizada. Exato. É onde fecha mais o objetivo. Alguns professores, algumas academias, aulas, elas conseguem trabalhar a parte aeróbica junto com a local, mas hoje nós estamos conversando especificamente da localizada. Então, o objetivo, resistência, aumentar a massa muscular não é o objetivo. O objetivo é dar uma fadiga naquela musculatura e conseguir fazer ela recrutar aquela musculatura maior número de vezes. E na musculação isso dá para fazer? Dá para fazer mais alguma coisa a mais? Na musculação já é um pouco diferente, a gente tem uma variabilidade maior. Além da resistência muscular, que obviamente pode ser trabalhado na musculação, também pode ser trabalhado força, com alto nível de desenvolvimento de força, e ainda uma força que a gente chama de força de hipertrofia, que é aquela força estética, que as pessoas crescem em termos de volume muscular. Então existe uma variabilidade aí de opções que a musculação propicia, né? Então, quer dizer, benefícios temos nos dois, gasto calórico também existem nos dois, só que cada um vai escolher de acordo com aquilo assim, ó, perduro mais, vou ficar mais tempo na qual que eu me sinto mais prazer e que fecha mais comigo, Exatamente, não é isso? Exatamente. Então avalie bem as duas modalidades de exercitação, conheça bem, converse com o seu professor, busque uma opinião e identifique qual das duas modalidades é a que se adequa melhor aos seus objetivos e à sua característica de treinabilidade, né? E aí busque fazer, dê continuidade ao programa que certamente irá ajudar. Lembrando sempre, nos seguirem pelo site www.treinoemfoco.com.br, várias informações sobre exercício físico constam no site
E no site tem o menu Saúde em Ação. Entrando no menu Saúde em Ação, todas as informações sobre o nosso programa e todos os nossos programas anteriores estão postados lá. É isso aí. Grande Bom, abraço. Até a próxima. Apoio Cultural, Academia P5.